Olá, amigos do Facebook. Estou gravando esse vídeo para a gente conversar sobre literatura e sobre literatura brasileira contemporânea. Isso é atendendo a um desafio lançado pelo amigo Rainer Castelo, que é conhecido pela sua cultura, pela sua dedicação às letras e às artes e à música, e pelo gosto que ele tem em divulgar escritores brasileiros. E daí ele me perguntou a respeito dos meus escritores preferidos da literatura contemporânea, perguntou a mim e perguntou a outro amigo comum, o Eduardo Penteado, de São Paulo, que fez a relação dos autores dele, então eu decidi fazer a minha e através desse vídeo para prosear rapidamente com vocês. E vou falar somente de autores vivos, à exceção de um, e autores de obras que estão em catálogo, obras recentes ou mesmo outras reeditadas, autores que têm uma consagração nacional pelos prêmios e pela participação na imprensa como articulistas, pela participação em eventos literários e pelo reconhecimento, portanto, autores que têm obras programadas para serem lançadas brevemente. E, além disso tudo, autores de que eu gosto ou que procurei me interessar. Não são todos, enfim, uma lista aí com 10 nomes, talvez. E vou começar a partir do norte e encerrarei no Rio Grande do Sul. A nossa viagem, então, pelo Brasil contemporâneo e sua literatura. O primeiro nome, o amazonense Newton Ratum, conhecido no Brasil a partir desta obra, que foi a obra que o consagrou e, recentemente, levada para a televisão numa minissérie. Dois Irmãos. Esse é o primeiro nome, talvez, ao final da nossa prosa, a gente conclua que seja o mais importante nome hoje, mas pela seriedade, pela maturidade literária do Newton Ratum, que eu trago 2 outros romances dele, que para se conhecer, através da sua prosa elegante, a cultura do Amazonas, Órfãos do Eldorado e Relato de um Certo Oriente, com todas as influências que recebeu o Amazonas na sua formação cultural do século XIX e no século XX, e ainda para falar da obra atual dele, a trilogia O Lugar Mais Sombrio, do volume 1, de 2017, e o volume 2, Pontos de Fuga, o volume 1, A Noite da Espera, o 2, Pontos de Fuga, e o volume 3 da trilogia do Lugar Mais Sombrio, para ser lançado esse ano ou o ano que vem. Um romance de formação que começa com o personagem em Manaus e depois indo para a Brasília dos anos de chumbo, a Brasília dos anos final dos anos 60 e dos anos 70. Vale a pena. Do Amazonas vamos para o Ceará, vamos para Fortaleza com Ana Miranda. E a obra que se liga o nome a ela é Boca do Inferno. Característica da Ana Miranda, um romance que decorre de um estudo histórico profundo, e ela escolhe personagens, nesses 3 que eu vou falar, ela escolhe personagens na nossa história, personagens na nossa literatura, faz todo um estudo histórico do momento e daquelas pessoas, inclusive, que circundavam ele, e promove uma literatura belíssima, agradável, elegante, com muito charme. E aqui, no caso, ela escolheu para esse livro, que foi o livro que é o livro que marca a sua carreira, escolheu Gregório de Matos, o conhecido poeta, que tinha exatamente esse apelido, Boca do Inferno. Gonçalves Dias foi o segundo poeta que ela escolheu no Dias e Dias, fez usando o mesmo método, talvez não tenha tido o mesmo sucesso pela figura, né? Mas excelente livro. Fez isso com o escritor José de Alencar em Seramis. Estou usando a mesma técnica e de escrita. Romances extremamente agradáveis e interessantes. Por fim, fez com
Augusto dos Anjos, A Última Quimera. Exatamente. Só o título já diz muito sobre quem foi Augusto dos Anjos e sua poesia que tem exatamente esse estilo de quimera. E ela faz uma obra extremamente agradável. Há outros romances da Ana Miranda, mas com essa característica vamos ficar apenas com esses três. Mas ainda tem O Retrato do Rei, Desmundo e Henrique. Do Ceará e de Fortaleza, Fortaleza, descemos para Minas Gerais com Luiz Rufato. Escritor contemporâneo, com produção constante, e tem esse livro que poderia ser chamado também, de certa forma, um romance de formação. Um homem de meia idade, 20 anos depois, retorna para sua cidade natal no interior de Minas, sozinho, e enfrenta todo o problema com a sua família que lá ficou, enfim, bem escrito, literatura caprichada. Então, Minas Gerais aqui representada por Luiz Rufato, que depois, recentemente, reuniu seus contos na A Cidade Dorme, sua primeira aventura nos contos. Não foi tão bem quanto foi aqui nos romances. Na minha opinião, ele deve continuar nos romances. De Minas Gerais, vamos para o Rio de Janeiro. E começamos pelo mais óbvio dos escritores cariocas contemporâneos, os romancistas, com o seu último livro, Essa Gente. Eu não gostei e fiquei muito satisfeito quando eu vi que a crítica toda também não gostou, a maioria da crítica. Esperava-se muito mais, o livro foi muito tempo, foi esperado, depois de Leite Derramado, esperava-se então, mas não está na altura dos outros romances, O Irmão Eterno e Leite Derramado, esse livro não está na altura dos outros romances, mas está aqui o Chico Buarque, que não poderia deixar de estar. Ainda no Rio de Janeiro, no Chico Buarque, nós vamos para o primeiro autor, que eu disse dos contemporâneos, que não estão mais vivos, porque a Covid o levou em maio, eu acho, ou junho. Uma pena, porque há pouco tempo, no final do ano passado, foi relançado o seu principal romance, Amazona. Um romance de época, dos anos 80, com toda a efervescência, toda a loucura, toda a alucinação dos anos 80, concentrado numa personagem que recebe esse nome e por conta da coloração um tanto quanto erótica que há nesse romance, mas um erotismo elegante. Sérgio Santana, que antes de morrer, entregou esse livro, o ano passado, com pequenas narrativas, Anjo Noturno. Uma perda, então, muito triste para nós, mas fica aí o Sérgio Santana. No Rio de Janeiro ainda, temos o Rodrigo Lacerda. Aqui está uma obra que não o representa, que a obra que o representa é O Fazedor de Velhos, mas está aqui o nome Rodrigo Lacerda para ser lembrado. Ele tem o prêmio Jabuti, ele é um escritor do nosso tempo, que deve ser acompanhado com muito respeito, mas de uma geração mais nova. Por falar em geração nova, carioca, e por falar então em literatura contemporânea, e eu trouxe o Rafael Montes, mas não está entre os meus escritores prediletos, até mesmo pelo estilo de literatura que faz, de suspense, aí beirando um terror, mas um trabalho bem feito, um rapaz jovem, nascido em 1990, está atendendo um público jovem, um livro cheio de modernidades, mas bem escrito, com capricho, com critério. E ele já foi convidado, está hoje articulista de importantes veículos de comunicação. Ok? Uma Mulher no Escuro é o único romance dele que eu li. Não sei se lerei os outros, não é do meu perfil, mas ficou aqui a dica. De todos os cariocas que estão escrevendo, o meu preferido é o Alberto Mussa, pelo menos nessa trilogia. Está faltando o terceiro volume aqui que eu não li e deve estar me esperando
na livraria mais próxima, tão logo elas voltem a ser acesso mais facilitado. Mas ele escreve um romance histórico, mas com um jeito picaresco, com um jeito bem-humorado. Então, ele começa na primeira história do mundo, século XVI, com a chegada dos portugueses, e centrado no Rio de Janeiro antigo. Você imagina um estudo histórico sobre o Rio de Janeiro bem antigo, e continua aqui no mesmo estilo, a Biblioteca Elementar, já agora no século XVIII. Roberto Mussa, o meu preferido dos que estão produzindo. Bem, não podia deixar de falar do Rui Castro, que é conhecido por as obras de não ficção, inclusive a última lançada, e que teve grande repercussão, porque se refere ao Rio de Janeiro dos anos 20, e o livro começa narrando a peste que tinha acabado de acontecer, junto com a Primeira Guerra. Então o livro foi lançado e logo depois passamos a viver esses dramas, e o Rui Castro continua fazendo sucesso com as suas biografias. A minha predileta é O Anjo Pornográfico, do Nelson Rodrigues. Mas, enfim, na literatura ele tem esses dois romances. Se tiver outro, eu peço desculpas. Bilac, Viu Estrelas. Por óbvio, o personagem é o Olavo Bilac, e se refere a um evento, uma briga de rua, um acidente de automóvel, coisas assim. E o outro, Era no Tempo do Rei, subtítulo, um romance da chegada da corte, inspirado no personagem de Memória do Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Vale sim, sem dúvida, literatura caprichada, estudo histórico caprichado, mas não tem notícia que ele esteja produzindo atualmente obras de ficção. Antes de encerrar o Rio, para que pergunte, poxa, Cleandro, você falou do Sérgio Santana, por que você não falou do Rubem Fonseca, que morreu quase na mesma época? De fato, Rubem Fonseca também é uma perda desses últimos tempos que nós tivemos. Né? Por que eu não vou falar mais do Rubem Fonseca? Porque as obras estão retornando ao catálogo. Rubem Fonseca há muito tempo que não estava mais no catálogo. Então não obedece ao meu critério, que é livro que você pode chegar amanhã e na primeira livraria encontrar. Não era o caso do Rubem Fonseca. Então nós vamos fazer um vídeo depois para conversarmos sobre o Rubem Fonseca, que exige um tempo específico para ele, pela sua qualidade. Mas ele não está ainda em catálogo. Estará brevemente. Bem, do Rio, vamos direto, rápido para São Paulo com este nome. Literatura contemporânea, nova literatura, Julian Fuchs. Mesmo, isso é literatura contemporânea que retrata o tempo de hoje. Um livro denso, de relação entre irmãos adotados, um irmão adotado, que começa em Buenos Aires e termina no Rio de Janeiro. E a ocupação, que tem como pano de fundo um fato ocorrido em São Paulo, foi a ocupação de um prédio pelas pessoas que estavam sem lugar para morar. Então, esse é o pano de fundo. Então, um escritor com uma veia política muito forte nos seus livros. Então, aí, São Paulo começou com o Julian Fuchs. Mas ainda tem mais São Paulo. De Julian Fuchs, nós vamos para de São Paulo, saímos de São Paulo, vamos para Santa Catarina. Deixa São Paulo só com Julian Fuchs, vamos para Santa Catarina rapidamente com Cristóvão Tesa, a partir do seu último romance, A Tirania do Amor. Está aqui um autor que vale ser reverenciado, que vale ser estudado, que é recomendado, preparado, erudito, culto, palestrante, está sempre convidado a conversar sobre literatura. Esse é o seu último romance, A Tirania do Amor. Interessantíssimo, uma sacada narrativa genial. Mas não é o romance com o qual ele ficou conhecido nacionalmente. Este é A Menina dos Olhos dos fãs de Cristóvão Tesa, que é O Filho Eterno. E temos aqui a companhia da Eva, tão logo ela saia, mas ela deve estar saindo. A Eva vai dar um giro por aí. Deixa ela aí. Não atrapalha, não. O Cristóvão Tesa, com esse livro, puxou pela veia do sentimental,
a relação de um pai e seu filho com síndrome de Down. Encantou a todos esse livro. Ele tem outros livros, assim, de temas contemporâneos. A personagem é uma mulher que é uma tradutora que trabalha na Copa do Mundo, aqui no Brasil. Esse é o que eu gosto mais, Suavidade do Vento, como se fosse um romance de formação, falando sobre um professor meio que decadente, as peripécias, mas com excepcional qualidade literária. Trapo, não vou comentar, deixo para você a sua opinião, não é o que eu... Dos livros do Tesa, é o que eu menos gosto. Vamos para o Rio Grande do Sul. E eu começo com para mim, o mais importante. Apesar de ter nascido em São Paulo, a gente considera ele como um escritor do Rio Grande do Sul, porque passou a maior parte da sua vida em Porto Alegre. Apesar de ter nascido em São Paulo, foi para o Sul muito novo. Então eu estou colocando aqui agora o Galera não pelo local de nascimento, mas pelo local onde ele se formou e aonde os seus romances estão ligados ao sul, ao extremo sul. Aqui, no caso, esse romance se passa no litoral de Santa Catarina, é o mais importante romance até agora do Daniel Galera, Barba Ensopada de Sangue. A narrativa e a técnica aprimorada. Ainda Daniel Galera, Cordilheira, se passa na América do Sul. Mãos de Cavalo seria o seu romance de formação. E Meia-Noite e 20. Está aí, comparado com o Barba Ensopada de Sangue, a diferença é grande, a queda, na minha opinião. Mas o nome, Daniel Galera, vamos acompanhar. O último escritor dessa nossa viagem, do Sul mesmo, nascido em Porto Alegre, Michel Laube, Tribunal da Quinta-feira. Eu prefiro aguardar mais, li esse livro, só esse que eu conheço dele, não conheço o outro. Vamos aguardar mais, não é um livro que eu indicaria no primeiro momento. Eu quero ler o Laube, então você vai ler esse. Mas você não quer ler outro escritor mais ao sul, nem que seja o Galera, que nasceu em São Paulo, mas é do sul. Mas fica aí o Laube, um livro datado, com eventos muito datados. Bem, antes de encerrar esta viagem rápida, eu vou falar de dois autores, Tony Bellotto, paulista, e Luiz Alfredo Garcia Rosa. Esses dois autores eu prefiro deixar para um momento posterior, um vídeo específico, porque dizem respeito à literatura policial. Tony Bellotto tem o Bellini, que é um delegado, é um sarro, diferente, todo despojado, até toma álcool demais às vezes, e o Alfredo Garcia Rosa, que criou o Espinosa, que é um investigador da polícia. Lamentavelmente, esse foi o último romance, faleceu no começo do ano, Luiz Alfredo Garcia Rosa. No outro vídeo nós conversaremos só sobre o romance policial brasileiro a partir de Tony Bellotto e Luiz Alfredo Garcia Rosa, talvez incluindo também o Rubem Fonseca. Muito obrigado pela prosa. Um abraço aí, o Rainer Castelo.